Boa noite. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem com vocês por aí? Estão me ouvindo bem? Mônica, Paulo, Lucas. Estamos aí, mais uma live da Pro Esporte. Segunda-feira, à noite fria em Juiz de Fora. Kelly, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Natália já está por aí. Mandem um alô, mandem perguntas. Hoje nós tivemos aí muitos comentários aí no Instagram, ao longo do final de semana, pessoal já interagindo, querendo saber bastante do assunto e com certeza um assunto que desperta muito interesse nas pessoas e sem dúvida vai ser bastante interessante aí para todos nós. Então vamos lá. Fiquem à vontade para mandar seus comentários, perguntas, tudo que acharem pertinente aí pra gente. Nós vamos falar bastante sobre enfermagem, sobre laser terapia, sobre cuidado com feridas. E vamos lá. A Natália já está por aí, vou chamá-la e vamos começar a nossa conversa. Muito bem, aguardando a conexão. E aí, Natália? Tudo jóia? Tudo ótimo. Estão me ouvindo bem? Muito bem, tudo certinho aqui para mim. Então, tá bom. E aí, como estão as coisas? Então, o dia foi agitado, dá uma ansiedade, né? Tá aqui, tudo engraçado. É estranho assim você falar pro celular, mas com o tempo a gente acostuma. Eu tô sentindo o calor de todo mundo aqui, gente. Já tô sentindo ó, os amigos entrando. É Já legal, tô sentindo carinho de todo é mundo. legal demais porque assim, opa, peraí. Porque a gente está longe das pessoas, muita gente que a gente não vê, e de repente, a hora que você entra aqui no Instagram, tá todo mundo. Então você conversa, interage, o pessoal dá um alô. E aí a gente vê, assim, que se expõe, né, Samuel? Porque, olha, sobrancelha sem fazer, cabelo sem cortar. Com certeza. Mas estamos aí na quarentena, é, cumprindo a nossa parte, né, de profissionais da saúde, fazendo os atendimentos que são necessários e fazendo essa Exata- partilha de saber. Exatamente. A gente está aprendendo, né, diariamente aí, compartilhando novas tecnologias, novas maneiras de interação e não pode deixar o cuidado de lado, né? E é isso muito que a gente vai falar hoje das novas tecnologias, mas do cuidado contínuo, que é o que vocês sabem fazer muito, muito bem, né? A gente se esforça, né? Mas é formado para isso. Então a gente tem que direcionar as nossas condutas nesse sentido mesmo. Sem dúvida. E já começa então essa conversa por aí, né? Porque 2020 é um ano muito especial para a enfermagem, né? Porque é o ano da enfermagem. E conta um pouquinho pra gente, como é que é isso, o que é que as pessoas têm falado, o que é que vocês têm discutido. Em final de outubro, mais ou menos, de 2019, a OPAS e a OMS decidiram que esse ano, 2020, seria o ano de homenagens à enfermagem, né? Aham. E aí foi durante um evento científico, e aí foi aquele calor todo, aquela emoção, né, de poder ter a profissão reconhecida, porque o objetivo da OMS, né, era evidenciar os profissionais enfermeiros, enfermeiras e obstetrizes. Sim, E mostrar sobre as ações no trabalho, né? Sobretudo também as dificuldades que a gente vem enfrentando de reconhecimento da profissão, né? Então a gente tem algumas lutas, inclusive aqui no Brasil, de piso salarial, de reajuste de jornada de trabalho, né? Então, assim, foi um ano para mostrar mesmo essa batalha dos enfermeiros e o trabalho bonito que a gente desempenha, né? Eu sou muito apaixonada pela enfermagem, então eu falo com muito sim. carinho. Dá pra ver. E no início, Samuel, o que me acontece é que em dezembro, né, o morcego contaminado muda Sim, as nossas vidas assim completamente, né? sim. E
É claro que ninguém desejava isso, né? Mas, assim, foi uma oportunidade de mostrar ainda mais o valor de nós, profissionais da saúde como um todo, né? Sim, Na linha de frente, fazendo o possível e até mesmo o impossível para reduzir os danos causados por essa pandemia, né? E aí a enfermagem torna-se ainda mais evidente. com Então, certeza. eu acho que levaram muito a sério esse negócio de 2020 ser o ano da enfermagem, sabe? Que bom. E assim, e a enfermagem, como todas as profissões da saúde, tem passado uma série de mudanças, inovações, mudança até no perfil mesmo do trabalho, perfil da assistência, o perfil do profissional tem mudado aí todo dia, né? E você, como professora, vive isso no cotidiano, com os alunos, não só na sua mudança profissional, mas também na hora de ensinar para os alunos, né? Nossa, Samuel, que desafio tem sido. Porque, assim, a UFJF suspendeu as atividades de ensino, né? Mas a Sim. gente continua pensando na pesquisa, nos projetos de extensão, né? Submetendo vários projetos para pesquisa. Então, assim, a gente não parou mesmo. Uhum. E, além disso, a gente tem feito alguns trabalhos junto à prefeitura, né? Nesse suporte assistencial também. Sim. E, e mas a escola particular que eu trabalho, né, que é a Unixon, ela não parou. Então, eu estou tendo que me reinventar enquanto docente, me capacitar em relação ao ensino remoto, né? Sim. E está sendo desafiador Uhum. dar aula com os colegas estão aí, né? Sabem, dividem comigo esse processo, mas é dar aula com o Godzilla, que eu ponho aqui para interagir com os meninos, entendeu? É Sim. reinventar o ensino mesmo. E eu acho, Samuel, que é um caminho sem volta. Assim como Sim. até, né, até na saúde como um geral, o ensino remoto ele vai ter o seu espaço, Sim. né? E com os devidos cuidados, mas terá. Sim, sem dúvida. Está sendo desafiador, mas está sendo maravilhoso, porque é um É. aprendizado para nós docentes e para os alunos também, né? Porque eles estão reaprendendo um novo jeito de estar em sala de aula, né? Sim, sem dúvida. É uma democratização do conhecimento. A gente tem uma série de referências, de fontes para estudar, para aprender sobre assuntos diversos, não só da nossa área, e isso é super importante hoje em dia, né, que a gente esteja realmente ligado em áreas do conhecimento que não sejam só as técnicas específicas ali da nossa profissão. Né? Esse é um ponto legal. Tem muita coisa gratuita, tem muita coisa online, a gente está aprendendo esse mundo novo aí, né? Existem também as dificuldades de acesso, né, Samuel? Isso, Sim, né? sim. Até colegas que às vezes têm a condição financeira de ter o acesso, mas a internet não chega com qualidade. Sim, sim, sem falar nomes aqui. Exatamente. Mas, assim, realmente é uma disponibilidade de conhecimento farta Sim, demais, né? E algumas bibliotecas virtuais também liberaram vários artigos que antes não eram liberados. Então, fazer agora saúde com evidência está mais fácil, mais ex viável. exatamente. E aí uma outra coisa que tem mudado cada vez mais, está no dia a dia de todo mundo, é a questão da multidisciplinaridade, né, Natália? E aí a gente entra muito um pouquinho no nosso dia a dia, fala da ProEsporte, fala desse conceito de ter vocês e o trabalho de vocês da enfermagem, da ProLaser, com a gente ali na ProEsporte. Conta um pouquinho pra gente disso aí, como que é essa visão da multidisciplinaridade e apresenta a ProLaser também. Sim, então, vou falar um pouquinho dessa multidisciplinaridade da enfermagem, porque muita gente não sabe, assim, o real papel do enfermeiro, Ótimo, entende? legal, legal. Então, Samuel, a gente não cuida da doença, tá? Então, por exemplo, eu não consigo chamar o meu paciente de doente. A gente cuida dos sinais e sintomas que essa doença manifesta nele. Então, por Sim, exemplo, o profissional médico, é claro, né? A gente trata do indivíduo, mas assim, a abordagem do profissional médico é voltado para a doença, é a cura, né? O tratamento paliativo, mas para aquela doença. O olhar de nós, enfermeiros, não. Aquele paciente que está, por exemplo, com a doença chamada diabetes, ele manifesta quais sinais e sintomas? E aí entra o meu cuidado, a minha ação. Então, eu acho que é uma via muito de mão dupla, né? Nesse sentido de a ProEsporte colabora muito com a minha atividade, porque ali eu tenho uma equipe que o meu paciente ele vai ter acesso a
várias especialidades da medicina, ortopedia, que está muito atrelado conosco, vascular, até mesmo a questão da saúde mental, né? Medicina da dor, sim. A medicina da dor, muito atrelada ao nosso processo. Sim. E então, essa via de mão dupla, por quê? Ali eu consigo discutir o caso, entendeu? No consultório do lado, meu paciente sai do meu consultório, ele já vai para o outro, é assim que a gente tem feito, né? Sim, sim. Então, já tem uma demanda de exame ali mesmo, ele já resolve. Então, ficou uma equipe muito coesa, né? Em que eu consigo confiar no profissional que está ali do lado, porque nós somos um time muito fortalecido, né? Para discutir caso, para saber que aquele paciente não é de ninguém, ele é nosso, ele é do time, né? E o que ele precisar ali, a gente vai em equipe resolver, né? Então, o indivíduo é aquele que não pode ser dividido. Sim. Então, quem cuida dele, né, desse ser indivisível, são todas as especialidades que a gente consegue, para cada patologia a gente vai ter, né, algumas especialidades mais comuns para abordar. Sim. E a ProSport está conseguindo atender bem em relação às especialidades dos nossos pacientes, né? Sim. E é legal... Não, pode falar. Desculpa, não, você que manda. Pode falar. E é legal porque assim, a gente fala muito das especialidades médicas e da doença, e vocês partem muito do sinal, do sintoma, e do trabalho muito preventivo. E aí quando a gente fala de multidisciplinaridade, a gente tem que associar áreas, a atividade física, a nutrição, a fisioterapia, a psicologia, que vem e fecham, ou seja, a equipe multidisciplinar, quando a gente fala em saúde, não é só o médico, o enfermeiro e o paciente, existe uma gama de profissionais muito maior que tem o seu papel fundamental nessa equipe, né? E aí eu gosto muito de um termo que é a transdisciplinaridade. Que, na verdade, não é você atender o seu paciente lá, você é especialista de joelho, né? E eu atender o meu paciente que tem uma ferida. É a gente compreender toda a necessidade dele, saber quem vai ser o melhor profissional para fazer aquela abordagem, né? Daquela necessidade. E juntos montarmos um plano terapêutico, né? Sim. Então, isso tem funcionado muito legal, né? Em parceria com o Dr. Guilherme, por exemplo, ali a gente gera um plano de cuidado em comum e vai caminhando. O pessoal da nutrição também, a gente já tem um projeto para caminhar mais junto, porque o paciente com ferida, ele tem uma demanda nutricional muito grande. Sim. Sem falar da fisioterapia, Samuel. Sim. Porque tem uma questão da atividade física supervisionada, para melhora de retorno venoso no paciente que tem isso comprometido, né? Ajuste de órtese, de prótese. Então, trabalhar em equipe é maravilhoso. Eu acredito muito nessa disciplinaridade, muito, muito. E é legal demais assim, porque a gente aprende muito no dia a dia, nessa conversa, nesse contato com o profissional. Eu vejo tanto que eu sou um ortopedista melhor por entender um pouquinho de nutrição, um pouquinho mais de fisioterapia, um pouquinho de treino, um pouquinho da saúde mental. E como que isso me facilita para abordar o doente, o paciente, e para passar para o outro colega também um encaminhamento mais preciso, mais cuidadoso. E como que isso faz diferença. E percebe a diferença. Você identifica a necessidade, né, a partir do seu conhecimento e da interpretação que você faz da demanda do seu paciente e encaminha. Tá vendo? Porque você sabe que tem um profissional mais capaz de fazer essa abordagem do que você. Então, assim, é isso que eu acredito. Entende? É isso que me faz brincar. E é um círculo virtuoso de confiança. Eu confio no profissional, o paciente passa a confiar mais em mim porque eu confiei em outra pessoa e ele vê a diferença, né? E ele confia no trabalho e ele vê o porquê daquilo acontecer, né? E quais que são as áreas? Você falou um pouquinho da vascular, e aí se a gente falar um pouquinho até tá no nome, da ProLaser, que é a laser terapia. Então antes de a gente falar um pouquinho das patologias, das doenças, do trabalho, fala um pouquinho da laser terapia em si, como que funciona. Teve muita pergunta, muito comentário sobre isso aí também, o pessoal está curioso para saber. Então, primeiro um pouquinho da ProLaser, né? Ela surge como uma necessidade da gente fazer um cuidado e uma ciência paralelos. Porque isso é o que mais dá prazer para a gente. Cuidar, assistir e fazer ciência. Ensinar. Né?
e ensinar também. É, Então, aí a gente já tem até prática, extensão e pesquisa, né? sim. Muito legal. Isso que motivou o surgimento, o desenvolvimento da ProLaser, né? Fazer ciência, cuidado e ensino também, desenvolvimento profissional. E aí, falando um pouquinho do laser, porque muita gente realmente não conhece, né? Pacientes ainda que não sabem dessa demanda, dessa opção, né, de tratamento, assim como colegas médicos e colegas também de profissão. Tô vendo ali algumas pessoas falando O eu, pessoal né? tá super Colegas curioso, é. enfermeiros, exatamente. Colegas enfermeiros e que não têm essa vivência, né? Eu sou especialista em feridas, então eu sou estomaterapeuta, é o nome da minha especialidade. Então a gente trabalha com incontinências, estomas e feridas. E aí, eu acabei fazendo mais pesquisa na área de incontinência e mais assistência na parte de lesões de pele, né? E aí veio a necessidade de uso de terapias adjuvantes. O que que é isso? Que vão complementar as técnicas de curativo para otimizar a cicatrização, para que ela aconteça de forma mais rápida, né? E aí veio a laser terapia, como uma opção, que eu fiz uma leitura uma vez, e aí uma colega de trabalho também, a Kelly, né, que está aqui conosco, vamos fazer curso disso, a gente aplica no HU e tudo, e você dá continuidade no seu processo, nos seus atendimentos. Eu falei, então vamos. Aí fizemos cursos, e cursos a gente começa, Samuel, e não para, né? Não para. Que Lá que bom, que foram bom. 2, 3 cursos em São Paulo, mais alguns à distância, e a gente vai enriquecendo e aprendendo com outros colegas, né? Em outras Sim. lives, como essa, né? E aí veio a laser terapia. E o que é a laser terapia? É o tratamento pela luz, né? Eu até trouxe aqui pra gente. Ó, não tem nada a ver com a É, marca, tá, legal. gente? Mas esse aparelho a gente faz a laser terapia de baixa intensidade, tá? Que é regulamentado pelo nosso Corém, o uso, né, desse tipo de laser. E aí, o que que é o laser, na verdade? Ela é luz, o laser é luz, é uma luz organizada, tá? Então, ele vai ter alguns focos aqui, alguns mais capazes de atingir cavidades, né? A pulseira para a gente fazer o laser sistêmico. E então, na verdade, esse aparelho ele vai emitir luz, tá? Uma luz que vai ter algumas características, tá? Ela tem, mas como qualquer luz na vida, né? A gente vai lembrar um pouquinho agora da física, Samuel, que a gente estudou lá no Vamos ensino lá. Ó, médio tem tempo, hein? e a gente precisou rever, né? E é muito engraçado, porque eu nunca gostei muito de física, mas é porque eu não sabia aplicar na prática. E aí Sim, veio primeiro, uma das minhas especialidades é também a hiperbárica, né? Eu sou enfermeira hiperbarista, que é física pura, né? E aí sim, depois veio a luz, que também é física pura, né? sim. Então, cada tipo de luz vai ter, ela se diferencia porque ela vai ter comprimentos de ondas diferentes, vai ter intensidade diferente, né? Então, para cada diferença dessa, eu vou ter uma ação terapêutica, certo? E aí, Uhum. em geral, o laser de baixa intensidade, quais ações terapêuticas ele tem? Ele vai otimizar crescimento celular, ele vai regular processos inflamatórios, então se está exacerbado, ele vai fazer esse controle, né? Então, se ele controla processo inflamatório, em consequência disso, ele também vai controlar a dor, tá? Sim. Faz também uma redução de edema. Então, a gente tem várias funções pela luz. E como que a luz faz isso? Luz é energia, né, Samuel? Sim. Então, ela leva energia para as minhas células, e essa energia vai ser utilizada, Benefi- aproveitada para a demanda daquele corpo. Então, o corpo vai ser inteligente o suficiente para, opa, tem muitas citocinas aqui causando inflamação, vamos dar uma reduzida. Opa, tem célula aqui que está precisando regenerar, então, energia para essa célula regenerar, né? Então, é por Sim. isso que eu preciso ter o estudo da dosimetria, as indicações, né? Justamente porque se é luz, ela tem um Uhum. poder de ação, a gente precisa ver a qualidade desse poder de ação e para que eu vou empregar, né? Então, Perfeito. algumas pessoas até têm o laser em casa, Samuel, faz algumas aplicações, mas a gente dá esse alerta, tá? Para Sim. o cuidado.
dosimetria, os protocolos, né? A ProLaser, ela trabalha muito nesse sentido, Samuel, de tudo tem que ser protocolado, a gente não vai fazer o que acha, Sim, entende? sim. As opiniões, a gente não discute ciência com opinião, né? As opiniões, elas podem divergir com a sua formação cultural, né? Familiar, enfim. Sim, Ou até mesmo acadêmica. Agora, a ciência não, é como se fosse um juiz regulando o nosso uso, né? perfeito. Então, a gente faz questão de usar os protocolos de melhores evidências, né? E o que a gente acha, tem achado de poucas evidências e tem demandado, a gente tem observado uma demanda maior na nossa clínica, vira projeto de pesquisa. Excelente, Então, assim, excelente, então esse é o caminho de produzir em cima do que a gente encontra na assistência de demanda, né? perfeito. Sim, a E aí gente você gera acredita. embasamento, gera ensino, você ensina até os seus alunos a pesquisarem, né? Gerarem a prática baseada em evidências, mas como gerar evidência, que é uma carência muito grande também, principalmente no nosso meio. Assim, a gente pesquisa de qualidade, pesquisa séria, com cuidado, que é fundamental, né? Exige muito tempo de trabalho, né, Samuel? A Sim, pesquisa é de uma dedicação muito grande. sim. Em contrapartida, você ficar dedicação exclusiva para a ciência também é um pouco difícil, porque você tem que descobrir a demanda dela, né? E a demanda dela vem Sim. do assistir. E E, tem prazer pela assistência que a gente não é, consegue largar. e é legal porque acho que a gente nunca foi tão, assim, de maneira maciça, o mundo todo, nunca foi tão exposto à necessidade da ciência, que é agora que a gente está vivendo o coronavírus, e ao mesmo tempo, nunca foi tão claro, não foi tão fácil mostrar o quão é difícil gerar evidência científica. Você vê o tanto de pesquisa, estudo, trabalho, cloroquina, azitromicina, vacina, e não tem Exato. nada, protocolo entuba, não entuba, interna, não interna, mas a ciência sendo feita. Precoce ou espera, entendeu? Isso, Será exato. como pulmão para ou não, entende? É muito. E aí tá clara a importância da pesquisa e como é difícil fazer pesquisa, né? Mas indo E ali pro... demorado. E demorado, e demorado. Por quem... Não, mas vamos voltar aqui, não vamos nem fugir do coronavírus, não, senão a gente vai falar de pesquisa a noite inteira também. Mas voltando ali para aqueles casos do dia a dia, quais são os pacientes que mais têm benefício da laser terapia? Quais são as principais indicações de tratamentos pelo laser? Sim, olha, o foco da ProLaser é, em geral, o paciente com lesão de pele, né? Sim, Mas o laser ele tem essa capacidade de regeneração tecidual, né? De reequilíbrio bioquímico, de redução do processo inflamatório, ele vai ter várias ações, né? Inclusive, até puxando um ganchinho agora para a questão do esporte, né, Samuel? sim, Nós temos, inclusive, indicações, né, vários estudos já comprovando a eficácia mesmo do laser, tanto sistêmico, que a gente tem a opção do laser pontual, né, a luz sendo irradiada no local que está necessitando de reabilitação ou reequilíbrio, né, e tem também ele sistêmico. Então, com a ajuda dessa pulseirinha, a gente vai fixá-lo aqui e ele vai na artéria radial e fica ali por cerca de 30 minutos, que é mais ou menos o tempo em que todo o volume sanguíneo passa por um local do corpo, né? Então, sim. esse volume sanguíneo, estima-se que ele vai ser todo irradiado pela luz, né? E aí receber os Certo. benefícios. E então a gente pode ter essa ação sistêmica também. E é o seguinte, a luz, ela não leva nenhum componente externo para o seu corpo. Ela não vai levar oxigênio a mais, ela não vai levar ozônio a mais, não. Ela vai simplesmente potencializar o que aquela sua célula já faz. Entende? Então, Certo. algumas literaturas até usam o termo de que ele é um doping natural e não detectável, né? Sim, Porque você vai potencializar a ação daquele órgão. Então, você vai melhorar perfusão sanguínea, você vai melhorar edema naquele local, né? Vai melhorar alguma lesão muscular que ele tenha. Então, assim, o ILIB é sensacional para o atleta, tanto pré-prova ou pós-prova para esse reajuste de metabolismo daquele gasto energético que se teve, né? Mas o laser é sempre um adjuvante, né? Então tem que sim, ter o equilíbrio alimentar, sim, sim.
treinos, né? Mas a gente brinca que é um doping natural, né? Legal E tem demais. também alguns benefícios para paciente com dores crônicas, né? Sempre também como adjuvante, né? Porque toda dor, a gente fala que a dor é um fator de proteção. Eu falo com os Sim, meus alunos, não é possível que dor é bom, porque ela vai pontuar, né, alguma coisa ali que está equilíbrio. Então, se é alguma coisa articular, vamos mandar então para ortopedia avaliar, e depois a ortopedia às vezes pode encaminhar para a medicina da dor, que aí, pensando em alguns tratamentos, a gente tem também a laser terapia pontual e sistêmica no alívio da dor, né? Então, a gente tem aí importantes estudos já nesse sentido. Herpes zoster, que é uma lesão, às vezes, não é tão comum assim no paciente. Que mas, a gente tem um mas estigma do paciente com é, ferida, né? É sim. aquele idoso, é aquele Úlcera socialmente. venosa, diabéticos, a gente lembra muito mais isso, né? Mas a gente tem outros tipos de lesão, né? Outra coisa que é muito útil também, e a ProLaser tem uma ação muito legal no pós-parto. Olha Eu só. sou docente na área da saúde da mulher, então, assim, aprendo muito naquele departamento, né? Em especial na Sim, disciplina de saúde da mulher, que é onde eu atuo. E então, o laser nas fissuras mamárias, a gente faz o ajuste de pega do bebê, que é o que causou o problema. Então, repare, eu não sim. vou solucionar, eu Não vou pode. na causa do Isso. problema, né? E aí, depois, a gente faz alívio da dor com laser e otimiza a regeneração daquela fissura. E sem contar também no períneo, né? Ou região de cesárea, se foi um parto por cesárea. Então, Sim. assim, É são legal para cicatriz inúmeros. também, né? Cicatrização de pós-cirúrgicos. Exatamente. Então, por exemplo, até para evitar deiscência ou para melhora do aspecto da cicatriz. Então, às vezes é uma cicatriz de uma cirurgia plástica, uma coisa estética, né? Uhum. Reajusta as fibras durante a cicatrização e tende a ter uma cicatriz mais linear, mais que não vai prejudicar a funcionalidade daquele órgão, né? Sim. E esteticamente vai ficar preservado. Minhas pacientes vão adorar, porque eu faço cirurgia de joelho e chega, doutor, qual que é o tamanho da cicatriz? Vai ficar uma cicatriz hipertrófica? Vai fazer um queloide? Então, o Porque a laser. gente tira a perna e mostra o joelho, né, Samuel? Então, Exatamente, é um exatamente. joelhinho. Sim, E uma outra questão também importante é a questão da cicatriz em articulação, né? sim, que é Porque difícil. A gente tem é, muita a complicação, assim. a sutura em parte articular, né? Eu trabalhei muito tempo com ortopedia, então os casos dos colegas de cotovelo, de ombro, de joelho, de tornozelo, punho, né? Eram Sim, sempre difíceis de cicatrizar. Sobretudo porque a gente trabalha junto com a fisioterapia, então a fisioterapia quer um movimento, a gente quer um pouco de descanso para formar a ponte epitelial, e aí então, assim, é um usa equilíbrio. de cuidado, e o laser, então, para evitar essa deiscência, também é super indicado já com estudo, porque você vai acelerar a formação da ponte epitelial, que é aquele início da cicatrização, né? Sim, E aí o risco da deiscência fica reduzido. tá. Então, E aí eu te perguntar duas coisas. Uma, se tem alguma contraindicação quando não fazer o laser. E aí, até falando de quando não fazer, você citou que tem gente que tem laser em casa, tem muita gente que existe aí, vários tipos de laser, a gente sabe que as pessoas oferecem de tudo. E quais que são os riscos aí para esse uso indiscriminado, às vezes, ou até não seguindo os protocolos corretos também? sim, na verdade, a gente tem como contraindicação absoluta neoplasia em atividade, que é um câncer que está em atividade ainda, porque lembra que eu falei, a luz ela vai potencializar a ação daquela célula. Se aquela célula está se dividindo desordenadamente, né, que é o câncer, ela vai se dividir ainda mais se você faz uso do laser. Então, é Tá, então contraindicado. o câncer é a contraindicação absoluta aí pro laser. Absoluta. Perfeito. Além disso, em regiões de epifisárias, né, de epífise, em crianças, a gente Região não de faz aplicação. crescimento. Exatamente. Por quê? É uma região que vai fazer multiplicação celular. Então, se você põe ali, você vai inibir
aquele osso no seu potencial de crescimento todo, né? Ele vai crescer ali e vai fechar a epífise. Então, é uma contraindicação absoluta também. Só que você pode fazer em outras áreas na criança, tá? Então, a gente faz até em recém-nascido. Há hospitais que já padronizam ILIB no recém-nascido pré-termo, tá? Então, não é uma contraindicação em crianças, é só mesmo na região epifisária ali, tá? Pra gente não Perfeito. comprometer o crescimento dela. A gente faz em bebês com dermatite de fralda, para cicatrização. Legal. Inclusive, até de curiosidade, Samuel, o laser é usado até na veterinária, né? E muito usado. Então, a Sim. gente tem vários estudos científicos que vieram da veterinária, né? Na verdade, é um paralelo muito próximo, né? Eu vejo na ortopedia. A cirurgia do joelho tem muita coisa que vem da veterinária. Por exemplo, os estudos de lesões de cartilagem e reparação tecidual. Muita coisa vem da veterinária. E muita coisa testada em cavalos, em cachorros, suínos. Então, no laser não seria diferente aí também. Legal ouvir também. Acho que a gente esquece que a gente é bicho, né? Sim. Só que com evolução, mas não deixa de ser, né? A fisiologia ali é muito parecida. Legal. Exatamente. Mas em relação às contraindicações, então é essa. A gente tem uma contraindicação que ela é muito ainda questionada, que é em relação à gestação. Então, o ILIB, que é o laser sistêmico, ele é uma contraindicação absoluta. O laser pontual, apesar de poucos estudos liberando, não tem nenhuma contraindicação forte. Então, eu acho que é avaliar o custo-benefício mesmo, né? Em região lombar e região de abdômen, a gente nunca faz pelo risco de lesão ocular do bebê. Né? Então, aí seria uma contraindicação mesmo. Você não sabe se ele vai estar viradinho para as costas, então e é uma coisa da gestante, né? A dor lombar. Então, assim, segurem à vontade, não pode fazer laser em gestante e região lombar. Se o neném estiver virado, a luz, ela lesa retina. A visão. Então, olha só. Exatamente. E sobre esse é o perigo do risco, né? Entendi. De forma indiscriminada. Sim. E sobre as pessoas, às vezes, que você vê que usam fora, às vezes usa com um profissional que não, às vezes usa de maneira incorreta. O que a gente indica? A gente indica, na verdade, é para laser, né? Tem, Mas claro. uma coisa é de outra cidade, é de outras, né? E aí tem alguns sites, na verdade, sociedades de laser aqui no Brasil, né? A gente tem alguns cursos mais conhecidos, então é sempre ver a lista de cadastrados nesse curso como uma indicação. Então a gente tem, por exemplo, a All Laser, que é um dos formadores de curso no país, forte. Ela tem uma lista de cadastrados, então são pessoas que tiveram uma formação boa, que usam protocolos científicos regulamentados já, né? Então, assim, é uma opção. E aí fica um alerta, Samuel. No último curso que a gente fez, assim, prévio à pandemia, inclusive, bem vizinho aí da pandemia, eu ouvi uma frase que eu gostei muito. Ela disse, a professora da Odonto, a Odonto também atua muito nessa área, né? Muitos estudos bacaníssimas nessa área. E aí ela deixa um alerta pra gente, muito legal, que se eu te der hoje, Samuel, 100 mil reais e falar assim, o que você faz com isso? Você não demora 5 minutos para você me passar uma lista do que você faria com 100 mil reais. Agora, se eu te falo que eu estou te dando 300 bilhões de reais, no mínimo você vai dar um bloqueio e vai pensar, peraí, eu preciso de alguns dias para ver o que eu faço com isso tudo. Né? Então, o laser, a luz, é a mesma coisa para a célula. Se eu te dou uma quantidade quantificável de luz, ela vai virar energia e ela vai saber usar essa energia. Agora, se eu te dou uma quantidade muito grande, ela dá um bloqueio mesmo, sabe? A internet cai e ela bloqueia. Então, você pode bloquear uma ação natural dela, que era, por exemplo, de multiplicar, de regenerar, de diminuir processo inflamatório, justamente porque você ofertou luz demais, entende? Então, se eu te oferto dinheiro demais, ou você bloqueia, para você pensar o que você vai fazer com aquilo tudo, ou você infarta de alegria, né? Então,
são os riscos desse uso indiscriminado, um Incorreto. uso sem protocolo, né? Gente que acha que, igual em pomada também, né? Acha que quanto mais passar, melhor é. Sim. Então, é E não é isso. por aí, né? Muito protocolo, com muito cuidado. Perfeito. E aí outra coisa, pensando aí nesse contexto aí da pandemia, isolamento, deve ter muito paciente idoso, né, que tem uma prevalência maior de feridas, um cuidado mais delicado. E a gente tem visto aí colegas que tratam doenças crônicas, diabetes, hipertensos, DPOC, pacientes descompensando muito por falta do cuidado, por medo de sair de casa, de ir às clínicas, de consultar-se. Para as feridas também tem sido assim, vocês têm observado uma piora e mais procura agora também, agora que está voltando um pouquinho para o normal aí, está longe ainda, mas começando. Tem tido piora das feridas e mais procura pelos serviços? Esse relato é muito importante, porque eu tenho amigos que estão na assistência direta, né, inclusive na UPA de BH, e o relato dela é esse: os pacientes têm chegado muito graves, né? E o Uhum. paciente de também. Na verdade, essa demanda ficou reprimida, né, nos últimos meses, Sim, e apesar da gente estar divulgando que, por exemplo, o paciente que mandava mensagem, né, com sinais de que era urgência, a gente fazia o atendimento domiciliar, respeitando ao máximo, mas mesmo assim era muito discutido entre o grupo a necessidade daquele atendimento, ou se a gente podia postergar um pouco, né? uhum. E um paciente com ferida infectada, ele faz sepse. Sim, Então, não é brincadeira, é um é um paciente paciente grave. que às vezes ele tem lesão há 30 anos, mas assim, descompensou agora e ele quer buscar o tratamento agora, entende? Então, a gente tem que atender essa demanda. E aí, no início desse mês, a gente voltou aos atendimentos de uma agenda mais de pacientes menos graves, né? Mas com todo o cuidado, né? Que a ProEsport tem oferecido, janelas abertas, paramentação correta, álcool em gel, enfim. E aí, o que que a gente viu? Que apesar da gente ter dado toda uma assistência via telesaúde, ainda Sim, assim não houve aplicação do laser, não houve um reajuste, às vezes, ideal da cobertura, né? Então, a telemedicina vem como suporte bom, mas a gente viu que ainda assim as lesões ficaram maiores, elas voltaram infectadas. A gente teve até recentemente aí uma pequena urgência com o suporte do nosso médico parceiro para reajuste aborto. das medicações e tudo. Então, assim, realmente fez muita diferença para o perfil do paciente que está vindo agora. Ele está vindo mais complicado. E ainda digo mais, Samuel, o confinamento ele veio junto com uma piora do estilo de vida. A Sim, alimentação piorou muito, né? As pessoas têm, às vezes, buscado uma fuga no alimento. sim. Então, Menos atividade física, perda de massa muscular. exatamente. Então, assim, descompensou diabetes, descompensou pressão arterial, e a lesão sente isso muito, né? A Sim, clínica da ferida, ela reflete a clínica do paciente, né? sim, Então, essa falta de atividade física. E outra, tem-se mais repouso, mas não é um repouso, de qualidade. É um repouso com o membro pendente, vendo televisão, entende? Então, por mais que a sim, gente faça uma alimentação, a gente percebeu que o paciente volta diferente, ele volta complicado. sim, Mas ainda assim fica o nosso cuidado à distância quando às vezes ele for necessário, né? Para sim. E minimizar. aí, e aí volta até naquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Essa oportunidade de ter a tecnologia a nosso favor, de aproximar, de acompanhar mesmo remotamente. Às vezes o paciente de outra cidade, você consegue hoje por uma teleconsulta fazer uma assistência remota para esse paciente, né? E até uma triagem, né, Samuel? Para ver se ele vai ter que vir Sim, mesmo, né? Ou se dá para segurar um pouco, né? E sim. preservar mais. E aí, mais do que nunca, educar o paciente. Né? Você tem que treinar ser um professor no tratamento, no autocuidado, que é um termo que está super em evidência e com certeza é uma tendência para a saúde, que é o autocuidado, né? E educação em saúde. E isso eu falo que é uma dos nossos lemas, assim, da ProLaser. Por quê? A gente não quer fechar a ferida.
A gente quer que o paciente compreenda por que que aquela ferida abriu, tá? O que que ele tem que Legal. fazer? Né? Solucionar aquele problema de base. É um encaminhamento, às vezes uma cirurgia, uma aplicação de espuma, ou uma fisioterapia para reabilitação daquela marcha, ou do uso melhor daquela órtese, daquela prótese. Então, é isso que eu quero. Por quê? Eu não quero que o paciente seja um reincidente no meu consultório. Eu quero solucionar o Sim, problema dele, que ele fique tão satisfeito que ele indique o meu tratamento para outras pessoas, né? Eu quero tomar um perfeito. café com ele, não quero reavaliá-lo com outra ferida, Sim, entende? É sim, claro, às vezes o paciente tem uma descompensação diabética que está difícil, né? Mas assim, é enxergar essa necessidade dele, por que que ele tem essa negação com a doença, por exemplo, por que que ele não consegue adaptar a alimentação de forma ideal, né? Por que que ele tem uma negação forte desse curativo e ele tira à noite? Por que quando a ferida está sarando, ele vai lá e cutuca? Porque às sim, vezes é a única forma que ele tem para sair de casa, para ter uma atenção da família, né? Então é sim, essa abordagem, Samuel. E isso é o autocuidado. Você sim, responsabilizar o paciente pelo tratamento. E isso eu volto a falar de novo, é muito da enfermagem. A gente aprende, a sim, gente tem teoria do autocuidado, né? A gente sim, tem base filosófica do autocuidado. Então, isso é sim. enfermagem purinha. Eu amo demais essa profissão. É, e é legal assim como que isso transmite pra gente. E é para você ter como que eu como médico tenho que ser mais um, um ator na prevenção, no cuidado, na educação também. É interessante, eu fui provocado pelo meu professor de tecnologia da informação do meu Ah, MBA é? de gestão, que eu tenho que ser um médico mais preventivo e que o futuro do meu trabalho como cirurgião de joelho é operar menos e fazer com que as pessoas se lesionem menos. Olha que interessante. Interessante. E é a E me provocação de um fizeram cara de informática, de TI, e é o que a gente está falando, do cuidado preventivo. que não é nem da saúde, né, Samuel? Ele já consegue ter essa Não, visão. Mas ele já eu tem acho essa que quem está de visão. fora às vezes enxerga melhor, né? Sim, sem dúvida, sem É dúvida. isso. E uma outra coisa legal que me fizeram pensar, inclusive, em mudar essa conduta mesmo, para ter essa visão mais de envolver o paciente no processo, que não é fácil, viu, Samuel? Às vezes Não, não, demanda, não. às vezes é. Às vezes a ferida fecha, ela vai voltar, é da segunda vez que você vai conseguir sensibilizar o suficiente, enfim, mas a gente não se cansa. E aí, um colega da ortopedia me fez refletir sobre isso. De talvez fazer um trabalho em que nós víssemos hoje quantos cicatrizados e daqui a 5 anos revisitasse os prontuários. E aí, quantos tiveram recidiva? Em quantos você conseguiu ser eficiente no seu processo de sensibilização, de educação e saúde, de mudança de estilo de vida, né? Então, Sim, assim, é uma pesquisa que dá até medo de fazer, né? Porque sim, expõe a gente demais, né? sim, Mas é isso, é a meta de você fazer um cuidado, pensando que esse cuidado vai refletir numa mudança de estilo de vida desse paciente. sim. E como ensinar isso para o aluno? Aí, vamos lá, Vamos. Eu professora. tenho aqui Vamos lá. aluno para aprender. Ai, ai. E Mas assim, então, eu falhou. diga. Você perguntou como ensinar isso para o aluno? É, é. Porque hoje a Entendi. gente tem que. Um desafio, Samuel, sabe por quê? Desculpa, dei uma falhadinha aquela hora. É um Tranquilo. desafio porque fazer é assim, você mandar a pessoa parar de comer bacon é muito fácil. E você Uhum. parou? Eu amo bacon, tá? A Fernanda, Sim. minha nutricionista aí, espero que ela não esteja ouvindo. Tô brincando, ela não proíbe de nada, mas assim, para comer com consciência, né? Mas é isso. E como que você pede, então, para o paciente parar de comer bacon? É a mesma coisa de você pedir para o seu aluno ter uma mudança de conduta, quando você tem dificuldade para ter também. Então, eu Sim. acho que é, primeiro, apresentar como uma tarefa difícil, mas necessária. Porque a partir do momento que você fala que é difícil, eu não acho que desmotiva. Eu acho que desafia a tentar fazer, tá? Sim. Então, o resultado é tão bom que, apesar de ser difícil, eu quero tentar, né? E não é que eu quero, eu preciso tentar.
Então, quando eu, por exemplo, tento sensibilizar meu aluno, eu dou, por exemplo, eu falo, cito o último manual que a gente tem do pé diabético, em que fala que a cada 10 pessoas com ferida nos pés e diabético, 7 são amputados. Sim, E às vezes não é na primeira lesão. E essa amputação é responsabilidade também da equipe. Porque não conseguiu sensibilizar esse paciente. Ah, mas não é culpa minha se ele não quis mudar o estilo de vida. É culpa sua se você desistiu de tentar. Por exemplo, encaminhamento para psicologia, né? Pro serviço social, às vezes é uma demanda assistencial mesmo, de acesso aos alimentos, né? Disponibilização de estudos comprovando a melhora ou como facilitar a nutrição, a mudança do estilo de vida desse paciente, né? E eu acho que apresentar esses dados para o aluno talvez seja uma forma da gente sensibilizar o quanto a importância também, né? E as sim, metodologias de fazer isso, eu acredito que seja essa ação transdisciplinar. Eu sim. percebo a necessidade daquele paciente, encaminho para outra pessoa que vai sanar melhor aquilo, e depois ele volta para mim, e aí depois eu encaminho para o outro que talvez consiga sensibilizá-lo, e é esse ir e vir com o paciente sem desistir, né? Para que a gente Sim. consiga, de fato, ser efetivo no nosso cuidado e diminuir recidivas, né? Mas é um desafio, ó, vou mentir não. Sim, para todos nós, a gente está aprendendo isso ainda, está mudando um pouquinho o nosso mindset também. A gente já tem um pouquinho de estrada aí, está mudando, né? E está tendo que aprender junto com os alunos também, com o paciente. É uma construção a muitas mãos, né? Exatamente. E a gente não tem que ter medo desse construir juntos, né? O professor, ele não é dono do saber, né? A gente constrói, o Nenhum. aluno já vem com muito conteúdo para a gente reelaborar aquilo, trazer novas visões e discussões e tudo. Sim. E falando sobre o aprendizado e os desafios, como é que tem sido o desafio de ser empreendedora em saúde com a ProLaser? Nossa, então, é muito engraçado, Samuel, porque a gente tem uma visão de que o enfermeiro ele tem que estar no hospital. Isso é cultural, porque antigamente era assim, né? O enfermeiro ele estava Sim, mais no hospital. E aí a gente vem com as políticas públicas de saúde, instaura a atenção primária, então ele já ganha o espaço da atenção primária. Depois a gente vê o enfermeiro já começando a pensar nas políticas de saúde, então ele já pega os dados epidemiológicos e deles já gera política em saúde dentro das secretarias de saúde, dos cargos que permitem, né, fazer isso. E aí a gente começa a ver as especialidades, na verdade, surgindo, e subespecialidades também, né? Então, a gente tem esse legal. boom de especialidades surgindo. E quando você tem especialidades, você tem vários campos de ação, né? Então, por exemplo, eu tenho Sim, enfermeiro do trabalho, que está dentro da empresa. Eu tenho enfermeiro dentro do banco de leite, fazendo orientações ali, porque ele é especialista naquilo, né? Eu tenho enfermeiro dentro, fiscal de Corém, fazendo, né, fiscalização. Então, são, assim, campos enormes. E a estomoterapia, ela vem com isso muito forte do empreendedorismo, né? E é muito curioso que existe um medinho, porque é cultural, você tem que estar dentro do hospital, de uma instituição, né? sim. Mas É a refletindo zona de conforto, né? exatamente, Samuel, a zona de conforto. E refletindo sobre a nossa formação, Samuel, nós temos 2 semestres de administração. Então, a gente sabe fazer gestão, a gente sabe liderar, Interessante. entende? Então, existe esse medo de colocar isso em prática, pela questão cultural mesmo, de surgimento da profissão, mas Sim, existe uma formação para isso. Então, quando a gente começa a empreender, a ler textos mais voltados para isso, a gente fala: opa, mas eu vi isso aqui na faculdade. Opa, mas isso aqui a gente viu lá dentro do hospital, na parte administrativa. Opa, não, peraí, o enfermeiro é um gestor, entende? E aí sim, você se enxerga como gestor, de fato e se apropria disso, né? Mas é uma leitura constante desse novo conteúdo e um pensar fora da caixinha.
Sim, Porque a nossa caixinha tem essa visão hospitalar ou de posto de saúde, de atenção primária, né? Então, é pensar um pouco fora disso. Olha, ganhar dinheiro com aquilo que você acredita, com aquilo que você estudou para, né? É necessário. E você querer ganhar mais é é necessário, justo, é justo, é exatamente, justo. Samuel, é justo com o que você construiu, né? Então, às vezes, nosso pensamento mais cristão, né, de dificuldade de ganhar dinheiro, eu falo por muitos enfermeiros, tá, Samuel? A gente tem essa Não, dificuldade mesmo. é o que a gente ouve sobre me pergunta, e o juramento de Hipócrates, né? Como se fosse um Não é? sacerdócio, né? E é isso também, é uma vocação, é um propósito, mas é uma profissão. É tão boazinha, né? Fala assim. É, Ah, mas é tão boazinha esse médico, é tão boazinha essa enfermeira, né? E essa sim. coisa da Mas, doação. E a minha profissão, ela surge assim, Samuel, feita por caridade, né? Então, a gente tem esse sim, estigma para quebrar e valorizar mesmo a nossa formação, nosso tempo de estudo, nossa dedicação no cuidado. A gente faz muita diferença na vida do paciente, é, né? E é a sem forma que a gente dúvida. tem que ver. Mas é só olhar para a história, né? O mundo onde surgiu a profissão e o mundo que a gente vive hoje de respeito, de igualdade entre as pessoas, de mais busca, né? A gente ainda vê tantas coisas acontecendo, mas é um mundo muito de mais oportunidade, de mais igualdade e busca por igualdade, né? E vocês fazem outra coisa muito diferenciada que é a gestão de pessoas, né? Vocês aprendem Sim, também sobre isso, né? a gente aprende mesmo, porque a gente faz gestão de equipe, né? E uma equipe que envolve uma certa hierarquia, às vezes, ou não. Como a gente tem essa formação para fazer gestão, acaba que, por exemplo, tem um time de resposta rápida no hospital. Quem está fazendo a gestão? O enfermeiro. Tem uma comissão de curativo. Quem está fazendo a gestão? É o enfermeiro. Porque acaba que a gente tem isso na formação e, apesar de não se dar conta, muitas vezes, fazer sem entender que aquilo é o empreendedorismo, que aquilo é gestão, Sim, é, a gente recebeu uma formação para isso, né? Então, fazer a ficha cair mesmo. Olha, vocês são empreendedores. E muito além bom. disso, durante o meu mestrado, eu fiz uma disciplina de empreendedorismo, que eu achei muito Olha, assim, muito legal, que eu fui entender depois a importância daquilo, quando eu fui começar a empreender mesmo, né? Então, foi um enfermeiro de Portugal que ministrou essa disciplina, o Pedro Paulo, excelente. E a gente vê como outros países estão um pouco à frente nessa questão da enfermagem empreendedora. Então ele falava com muita naturalidade, né? E a classe assim, né? Pô, vou aprender esse sim, negócio porque legal, legal. Aqui, vou te muito fazer uma interessante. última pergunta. A gente já está bem no final, que nossa, tá pipocando de comentário Então eu aqui. vou mostrar meu amigo que está aqui o tempo inteiro comigo, ó. Ah, Pode. menino, show. Mas vamos lá. Perguntaram se tem laser no SUS. Então fala um pouquinho rapidinho pra gente como é que é o laser no HU. O pessoal da Liga de Enfermagem acho que passou aqui também. Comenta um Ótimo, pouquinho como maravilha. que é. A gente tem um ambulatório de feridas no HU, né? O ambulatório multidisciplinar de pé diabético e o ambulatório de feridas, que é só da enfermagem. Então, a gente tem aplicação de laser lá, tá? O ambulatório, no momento, está parado por causa da pandemia. Sim. Mas, retornando às atividades, o laser retorna também, tá? Alguns hospitais do SUS já têm laser, tá? Uma outra coisa interessante que eu queria falar, o INCOR São Paulo já usa o laser em paciente que chega na urgência com risco com evidências de infarto agudo do miocárdio, né? Faz Olha que ILIB legal. sublingual, tá? Já é protocolo. ILIB sublingual para reajuste até a Caramba. abordagem. Então, tá fazendo um ECG, tempo porta-balão, tempo porta-ECG, né? Já tá com ILIB sublingual Sim. fazendo. Muito massa. Então, eu acho Olha que é que uma legal. tendência. Uma tendência isso já cair nos hospitais, porque é baixo custo, né, Samuel? É o custo de Sim, adquirir. o A aparelho. manutenção, o custo é muito baixo. Então, ele no SUS eu acho que vai ser uma oportunidade
muito legal da gente otimizar a cicatrização desse paciente que já está estigmatizado com aquela lesão há muito tempo, né? Então, o Sim. nosso HU, nosso ambulatório de feridas HU, conta com laser terapia, sim, e a gente fala isso com muito orgulho. Show de bola. Aqui, se deixar, nós vamos ficar falando aqui até amanhã. O bom é que tem muito assunto, então, assim, já tem gente falando para ter uma outra live, com certeza. Nós vamos ter que ter outra aí para frente, então acompanhe, que a gente vai marcar. Tem muito assunto para a gente discutir. Com muito prazer. E eu queria Mas, agradecer a assim, presença de todo mundo. Mas pode sim, pode falar. agradecer. Eu ia te falar só para fazer um fechamento, juntar um pouquinho isso tudo sobre educação, laser, cuidado, acho que é um fechamento aí, e só agradecimento aí para todo mundo. Joia. Então, acho que o laser vem como uma opção de baixo custo, de fácil implementação, tá? Mas que exige muita dedicação e estudo. Porque aquilo que eu falei, uma dose a mais você pode bloquear o funcionamento natural que o corpo já ia fazer. Então, você pode levar o mal para aquele paciente, né? Sobretudo, precisa ser embasado nos protocolos já validados, né? Lembrando que a ciência é o nosso juiz de ação. Então, eu, Natália, posso acreditar em uma coisa, mas e aí? Isso já tem um respaldo, já tem um estudo que indique que causa mais benefício do que malefício? Show. Então, Uhum. precisa de laser terapia protocolada, com os protocolos já existentes. Se não tem, a gente vem nesse caminho aí de construção a partir da pesquisa, né? E é isso. Assim como a gente faz educação como docente que sou, eu faço também educação em saúde desse meu paciente, para que ele consiga compreender, né, por que aquele processo de adoecimento tem acontecido, como que ele vai fazer para sanar e se apropriar mesmo desse tratamento. O que a ciência tem mostrado de evidência para aumento da adesão do tratamento, quando você envolve o paciente nesse processo, né? Sem dúvida. E exatamente. E agradecer a participação de todos vocês, a oportunidade da ProEsport, né, de estar vestindo essa camisa com muito Aí sim. orgulho e fazer parte desse time que tem força e que discute os casos juntos, isso é maravilhoso, que dá oportunidade de crescimento, está sendo muito gratificante. E a presença de cada um que está aqui, os alunos, eu estou devendo cerveja para muita gente, viu, Samuel? Estou devendo nota para aluno. Né? Eita! Então, foi muito bom ter vocês aqui. Eu agradeço a presença, a participação de todo mundo. E, sobretudo, o convite do Samuel. Samuel, muito obrigada. É isso, eu que agradeço aí por aceitar, mas mais do que isso, teve excelente live, foi brilhante a explicação, muita coisa nova para mim. Eu tive que estudar, tive que conversar bastante com você, e com certeza existe um mundo aí sobre laser, sobre cuidado, sobre educação, e com certeza voltaremos. Muito obrigado por estar aqui com a gente também. Um abraço para as meninas, tá? Para a equipe toda. É isso aí. Eu consigo ler os recadinhos agora? Acho que não, né? Não, é difícil. É muito recadinho. Pelo menos hoje não teve bullying. Mas aqui, muito obrigado. Boa noite a todos. Um Obrigado, abraço. pessoal todo aí que passou aqui. Quem tiver curiosidade, mande aí em direct para a Natália, mande para mim, a gente repassa. E seguiremos por aqui, teremos outras no futuro. E quinta-feira vamos falar de um outro assunto. Vamos falar de bike, com o Cadinho, treinamentos. Então vai ser super legal para a galera da bike aí. É imperdível, quinta-feira, às 20 horas. Beleza? É isso aí. Uma boa noite a todos e até breve. Tchau, tchau, Natália. Até. Tchau, Valeu, obrigada. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.